Olá, como vai? Tudo bem? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. A saúde é disparadamente o maior problema do país. É o que diz o brasileiro, maior até do que a violência que sobressalta o dia a dia das pessoas, até que o fantasma do desemprego que desestrutura famílias. Em pesquisa realizada em fevereiro deste ano pelo IBOPE, com 15.414 entrevistados no país, 58% apontaram a saúde como uma principal ameaça a ser superada. A violência vem em seguida, com 39%, drogas com 33%, educação 31% e a corrupção, que também assalta o brasileiro, com 27%. Cena Política inicia hoje o debate temático sobre as eleições, abordando esse setor específico. O convidado é um especialista. Carlos Bosconi é médico e professor universitário. Foi presidente do INAMPS, secretário nacional de Assistência à Saúde, secretário da Saúde do Distrito Federal. Teve 4 mandatos de deputado federal. Está no 2º mandato estadual. É secretário-geral do PSDB em Minas. Também convidamos os jornalistas. Eujácio Antônio Silva, ex-repórter político e secretário de redação do extinto jornal Diário de Minas, diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é diretor-editor do jornal Edição do Brasil, semanário com 32 anos de circulação. E Márcio Fagundes trabalhou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo, entre outros jornais. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia, colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal de BH. Agradeço a presença do deputado e dos jornalistas. E começando o debate, deputado, a gente vê essa questão de saúde como esse grande problema pesquisado, alegado pelos brasileiros. Mas os brasileiros têm uma visão muito crítica dos problemas de saúde. Dizem muitos, eu ouvi muitas pessoas em toda a minha carreira aí como jornalista, que existe um grande jogo de empurra. O setor municipal empurra para o estadual, que empurra para o federal e vice-versa. E há também uma grande criticidade em torno, referente aos programas privados de saúde, os planos de saúde, que muitas pessoas no início pensavam que era a salvação da lavoura, né? Se o setor público não atende, o setor privado vai atender melhor. Como que o senhor analisa esse conjunto de fatores que hoje afeta o brasileiro e vai respingar muito na eleição deste ano? Eu acho que a população tem toda a razão. A saúde é um gravíssimo problema do país. E sem nenhuma disposição oficial de que seja resolvido, pelo menos em parte. Essa que é a questão. O que se faz é apenas empurrar um pouco e não sem querer resolver. Não há disposição, não há empenho, não há sensibilidade. Eu acho até que há uma falta de aspecto humanitário no trato da saúde no Brasil. Quer dizer, há uma desconsideração muito grande com a população. Essa que é a verdade. Basta dar uma volta por aí para ver. E pode ser isso em qualquer lugar do Brasil, cidade grande, cidade pequena, cidade rica, cidade pobre. A saúde no Brasil tem sido isso, lamentavelmente. É um sofrimento. Para quem precisa de um tratamento de saúde no Brasil, ele é um indivíduo fadado a sofrer, porque nem de longe ele vai ter o seu problema resolvido com a celeridade, com a disposição, com a rapidez, e, enfim, com o conforto mínimo que ele precisaria ter. Não tem. Infelizmente não tem. Então hoje o Brasil ficou um país viciado no mau atendimento à saúde. É como se fosse uma rotina. É como se fosse, não, isso não tem jeito, não tem solução. E nós estamos nos acostumando com isso. A população começa a reclamar, a gente reclama muito. Deputado, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, não foi tão decantado aí por um projeto de política pública de saúde, foi por todos os partidos, e hoje ele deu por água abaixo, não? Imitando Inglaterra, imitando Cuba, né? Alguma coisa assim. O pior é isso, que nós temos um ótimo sistema de saúde. Quer dizer, que seria uma incoerência. Falar, como é que nós temos um ótimo sistema de saúde que funciona tão mal assim?
Funciona tão mal porque o SUS, ele foi muito bem criado, vamos dizer assim, foi lá na Constituição de 88, e ele, para chegar na Constituição de 88, houve um movimento sanitário muito grande no Brasil, que culminou com a criação do SUS. Então foi uma coisa muito estudada, muito consolidada, as pessoas que praticam saúde. Os médicos ganham muito mal, né? Os que atendem pelo SUS ganham, não sei, alguns mil-réis, digamos assim, não sei se é 25, 30 reais por cada consulta, por cada procedimento. Menos que isso. Esse que é um negócio assim, alvitante, né? Então é isso que eu quero dizer. O SUS, então, mas vamos dizer, o SUS tem premissas básicas fundamentais. Com política de saúde, não tem nada melhor do que o SUS. O SUS é universal. Primeira coisa, isso é universal. Mas todo só mundo pode ser atendido. Ideia, o arcabouço. Mas ele é muito bem arrumado, o SUS, entendeu? Do seu ponto de vista administrativo, também, porque ele tem uma capilaridade enorme, ele está implantado em todas as cidades do Brasil. Não tem cidade do Brasil que não tenha SUS, para você ver, não é fácil fazer isso, não é verdade? Ele tem níveis, vamos dizer, definidos de governo, os 3 níveis de governo, federal, estadual, municipal. Então, administrativamente, ele é bem arrumado, o SUS, entendeu? Agora, precisa ter financiamento, sem financiamento adequado, compreende como é que é? Como é que você vai? Você não paga ninguém, estou dizendo. A tabela do SUS ela não foi revista nem reajustada há muito mais de 10 anos, coisa de 15 anos, entendeu? Você vê, nós temos uma inflação no Brasil, que todo ano tem inflação. Isso, como é que você pode trabalhar assim, uma tabela sem reajuste? Os hospitais filantrópicos do Brasil, que carregam a saúde do Brasil nas costas, eu estou exagerando um pouco, mas o papel dos hospitais filantrópicos é fundamental. Devem hoje 17 bilhões de reais. Devem 17 bilhões de reais. Aí a dívida crescia 5 bilhões, agora cresce 7 bilhões ao ano. Então, você vê, é uma instituição quebrada, não é? Como é que faz para pagar a folha, para pagar fornecedores, para pagar os médicos? Como é que faz? E os planos de saúde ainda não jogam mais responsabilidade para cima desse... Os planos de saúde, então a população fala assim, bom, eu vou sair do SUS e vou para o plano de saúde. O plano de saúde ele vai sendo contaminado pela questão da saúde ruim no país, entende? O exemplo não é bom, então o plano de saúde também vai seguindo isso e vai deixando a população na mão também, entende? Claro que tem exceções e tem bons planos de saúde, mas no final das contas é isso, a população reclama de maneira geral, inclusive dos planos de saúde. Segundo pesquisa que eu vi, esta do Datafolha, referente a isso, ela foi de março desse ano, do Ibope foi de fevereiro, 56% das pessoas entrevistadas colocaram os planos de saúde, privados naturalmente, como péssimo. Pois é, ué. 56%. É o que eu estou dizendo. Então, e eles transferem a responsabilidade para cima do SUS, que não tem condição de atender, né? Pois é, mas então vamos lá entender o seguinte, o SUS, por exemplo, o SUS, com todos os defeitos que ele tem, eu fico indignado com o negócio do SUS por causa da desconsideração com a população, entendeu? Você pega a periferia de uma cidade grande, você vai lá para ver como é que o pessoal é atendido, é um drama. Os corredores ficam completamente lotados. E aí, se for atendido hoje, por sorte, foi atendido, não tem sequência nenhuma. Então você não tem condição de estabelecer um tratamento correto, adequado, do seu ponto de vista da saúde, eficiente, entendeu? Nada, você não tem essa. Foi atendido hoje, sai com a receita e acabou. Qual é o diagnóstico? Demora para fazer o diagnóstico quando faz. E aí, para fazer o tratamento depois do diagnóstico, é um drama. Você precisa de uma cirurgia um pouco mais complexa. Aí tem uma fila de não sei quanto. Se não tiver um mutirão daqui a 1 ano e meio, não vai ter cirurgia, entendeu? Então é assim. Qual que é a solução do problema, então, deputado? Qual que é a solução do problema? Ou não existe solução? A solução é ter sensibilidade. Isso é questão do governo, é questão dos governantes, entendeu? Olhar a saúde de outra maneira. Olhar a saúde com um caráter humanitário, isso que eu quero dizer. Aqui a saúde você tem que tratar com profissionalismo, com eficiência, com competência, com um profissional gabaritado, com equipamento, tudo isso. Mas o caráter humanitário é essencial. Nós não estamos fazendo isso no Brasil. Falta isso, entendeu como é que é? Existe um tecnicismo com a população envolvente. Isso, o sistema acaba adquirindo esses vícios, porque é assim que o sistema é tratado dessa maneira. Deputado, o povo fala que a saúde só vai melhorar no Brasil o dia que os agentes públicos forem tratados pelo SUS, ou que os agentes públicos também matriculem seus filhos na educação de forma que a educação melhore. Porque há um distanciamento
muito grande entre as instituições estabelecidas, né, e o que a realidade que a sociedade vive. Eu concordo que você acha com essa disso? premissa. Eu acho interessante isso aí. Eu acho que devia ser assim mesmo. Os agentes públicos que defendem o SUS, como é o meu caso. Eu sou defensor do SUS. Eu sou defensor do SUS. Acho que o Brasil não pode viver sem o SUS, apesar de tudo que eu estou dizendo aqui. E nós devíamos tratar pelo SUS. Agora, veja bem, nós temos vamos dizer, o funcionalismo público brasileiro é o primeiro a não ser tratado pelo SUS. Tem aqui, em Minas Gerais tem o IPSENG, que atende, compreende, vai querer tirar o IPSENG disso aí para ver o que acontece. Ninguém aceita. Então, eu quero dizer, se nós investíssemos no SUS, nós não precisaríamos ter isso. Ter outro sistema de saúde para atender segmentos da sociedade, oficiais ou não, entendeu? Só que nós não fazemos isso. Nós desmerecemos o SUS, que é um plano de saúde, é uma política de saúde, que as pessoas vêm aqui copiar, os outros países vêm aqui para ver como é que é, porque na teoria é uma maravilha e poderia ser muito melhor na prática, entendeu? Eu sei que demanda tempo, isso aí para você implantar não é fácil, tem problemas e tal, mas nós podemos estar muito mais avançados. Você vê que nós temos 20 anos, quantos anos da Constituição? A Constituição foi em 88, então 26 anos da Constituição, não é isso? 26 anos da Constituição. Nós até hoje não definimos o financiamento do SUS, velho. Nós não definimos, quer dizer, nós fizemos depois, porque não conseguimos na Constituição. Foi a falha do SUS da Constituição, foi essa. Nós fomos derrotados na Constituinte, porque os economistas lá acharam que não podia vincular recurso financeiro, não é? Então não conseguimos estabelecer o financiamento para o SUS. Isso foi em 88. De lá para cá foi uma briga, tem sido uma briga para poder definir o financiamento. Nós não conseguimos fazer, porque o governo não deixa. A emenda 29 foi apresentada no ano 2000, foi aprovada no ano 2000. A emenda 29 que procura definir o financiamento da saúde nos 3 níveis de governo. Ela foi aprovada no ano 2000 e só foi regulamentada por muita pressão política no ano 2011. Porém, o governo federal retirou o percentual que lhe cabia. Deputado, eu queria entrar nessa questão do percentual, mas estão pedindo para fazer um intervalo e nós voltamos com o debate já já. De volta à cena política, debatendo os problemas de saúde no país, que são problemas apontados como os principais pelo brasileiro, e a correlação disso com o processo eleitoral deste ano. Deputado, a gente interrompeu o debate por causa do intervalo e se falava que em 2011 a Câmara dos Deputados, o Congresso, definiu essa querela que vinha de muitos anos, esse imbróglio que vinha de muitos anos da saúde. Mas isso, que eu me lembre, foi para a sanção da presidente Dilma, estabelecendo que 10% do PIB do país, do Produto Interno Bruto, da renda do país, iriam para a saúde. Mas parece que a presidente vetou naquele ano isso. Isso seria um dos problemas a ser atacado? Esse é um grande problema. E aí está o X da questão, é esse aí. Que o financiamento fica muito hoje estaria em torno de defasado. quanto? Se não é 10%, estaria em torno de quanto? Não, veja bem, agora, então, quando houve o veto, então o que aconteceu? Aí se considerou que deveria ser a variação do PIB. O Brasil está crescendo quanto? 2%? 2,5%. 2,5%, 2%. Se olhar o primeiro trimestre, então, agora foi 0,2%. Então, veja bem, não cresce nada. O orçamento, vamos dizer, o basal desse orçamento para a gente poder crescer é muito pequeno, entendeu? Hoje está em torno de 80 bilhões de reais. Então, ele deveria ser muito maior. Toca a saúde, 80 bilhões. Se fosse os 10%, nós teríamos um acréscimo de 40 bilhões. 120 seria razoável. Bilhões. Seria 120 bilhões. Aí eu só quero fazer uma analogia que é muito importante que a gente faça, porque o INAMPS acabou em 1994, portanto, 20 anos atrás, não é verdade? O INAMPS era o sistema de saúde da população previdenciária do país há 20 anos atrás, não era da população inteira. O orçamento do INAMPS há 20 anos atrás, se nós transformarmos aquele
o dinheiro da época para os reais de hoje, era de 80 bilhões de reais. Entendeu? 20 anos atrás, o orçamento de INAMPS para atender parte da população brasileira o público, o dinheiro ficou era de 80 bilhões, que é o orçamento do Ministério da Saúde hoje para atender a população inteira do Brasil. Se bem que hoje tem o acréscimo dos estados e municípios. Mas então existe uma enorme defasagem. E naquele ano, o orçamento do INAMPS correspondia a 1/3 do orçamento da Seguridade Social. Hoje, se nós vamos ver o que é 1/3 hoje do orçamento da Seguridade Social, seria em torno de 160 bilhões de reais. Então veja como é que ficou isso, andou para trás. Andou para trás. E o governo federal, nesses últimos anos, ele decresceu. Hoje o investimento, o custo maior, o gasto maior em saúde é do setor privado. O setor privado gasta hoje, no ano, 56%. E o setor público gasta 44%, entendeu? Então há uma retração, não é, gradativa do setor público. Mas olha assim, fazendo aqui o papel só do advogado diabo, já que não tem ninguém aqui do governo, eu ouvi pessoas do governo, políticos do governo, antes de fazer o programa, e há a acusação de que a responsabilidade não pode ser jogada, essa pecha não pode ser jogada somente no governo federal, que há a responsabilidade das prefeituras e dos governos, que também, ao mesmo tempo, não têm acompanhado. Coitado. Não tem acompanhado esse ritmo, entende? Na década, nos 10 últimos anos, o crescimento, a curva de crescimento da saúde, de financiamento da saúde, a União cresceu 45%, os estados e municípios cresceram mais de 150%. Os municípios chegando quase a 200%, entendeu? Então cresceu muito mais. O município tem que gastar 15% do seu orçamento, os estados 12%. E a União, a variação do PIB. Veja a diferença como é que é. Ora, o município, ele como é o ente mais fraco da corrente aí, o cidadão, a população reclama onde? Ela não reclama lá no Palácio, ela reclama na prefeitura do município, né? Reclama com o prefeito, reclama com o vereador, não é isso? Sim. Então, os 15% nunca são 15%. Chega a 20%, 25% e muitas vezes mais de 30% para poder atender a necessidade mais premente da população, compreendeu? Então, o município é muito penalizado, muitíssimo penalizado nessa questão dos gastos de saúde. Moscone. Pois não. Mas certa feita eu fui conversar com o seu correligionário e então secretário de Saúde de Minas, o Marcos Pestana, e a certa altura ele falou, Márcio, a questão da saúde é tão complexa que se o Brasil tivesse uma saúde semelhante à da Inglaterra, que estaria o suprassumo do primeiro mundo, ainda estaria faltando dinheiro, porque a saúde requer dinheiro, dinheiro, dinheiro e não tem fim. Isso é um saco sem fim, o Pestana me falou. E aí, vou aproveitar esse gancho para lembrar que em cima da mesa dele tinha no mínimo uns 40, 50 processos, ele ia conversando comigo e assinando, e a saúde hoje no Brasil ainda tem um fator que o judiciário entrou na questão. Eu queria que você fizesse uma abordagem para o telespectador, como é que a justiça faz saúde no Brasil? Mas a demanda da saúde realmente é invencível, isso é um fato. Hoje você faz isso, amanhã você tem que fazer mais porque amanhã vai ser diferente, e é assim mesmo. Mas tem alguns países que conseguem uma estabilidade, compreendeu? A Inglaterra é um deles. O sistema de saúde maravilhoso, o Canadá é outro, e por aí afora. O Brasil, nós estamos lá há anos-luz atrás disso. Agora, a judicialização... Apesar que o sistema SUS e o da Inglaterra teria algumas similaridades. O da Inglaterra tem muitas similaridades. Sim, similaridades. Não pelo menos teoricamente, não na prática, né? Mas na prática não. Na Inglaterra o que sobressai muito é essa questão que eu estou dizendo da solidariedade e da consideração do sistema para com a população. Compreende? Isso é muito importante. Isso é fundamental e que, lamentavelmente, não tem no Brasil. Mas a judicialização ocorre por quê? Porque se o sistema não dá conta de atender às necessidades da população, e como está lá na Constituição, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso é lá, a primeira frase da Constituição da saúde é essa. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A justiça entende que se for um dever do Estado, o Estado tem que bancar. Não é? Sim, sem dúvida. E aí pronto, vai lá, eu preciso de tal medicamento, assim, custa não sei lá quanto. O juiz fala assim, pronto, dá pra fazer. Eu preciso de um procedimento assim, assado,
Porque o juiz manda fazer. Agora, então, desculpe, mas também pela morosidade que diz da justiça. Agora, não, mas é imediato. Não, é imediato. É imediato. Nessas decisões, eu queria colocar o seguinte. São vários os hospitais que não aceitam, pelo menos escondem, que atendem pelo SUS, né? Tem essa dificuldade também, né? Não, tem muitos hospitais que atendem pelo SUS. Mas não divulgam isso, não, né? Eles ficam assim, se aparecer, vamos ver. Você acha que os hospitais se sentem diminuídos falando que está... Olha, mas você acha que é porque os hospitais... diz que tem questão até de pagamentos também, que diz que o SUS se atrasa aí, sei lá, tem alguma política aí que não está acontecendo como deveria acontecer. Não existe isso? Tem muito. Pois é. Quase tudo está acontecendo, ou quase nada está acontecendo que não deveria acontecer. Mas o sistema é falho nessas questões, entendeu? O sistema ele poderia ser muito melhor. O que eu digo assim, o Brasil adquiriu um vício, que eu acho que é uma questão cultural, que acha que a saúde não precisa ser paga. Isso vem lá de trás. Porque quando havia o INAMPS, esse orçamento enorme do INAMPS, mas quem pagava isso é a população. É o trabalhador. Porque ele tinha que pagar. O trabalhador que tinha carteira assinada. Né? Carteira assinada, entendeu? Então, uma parte do que era recolhido dele, também do patronal, ia para a saúde. Ele estava pagando aquilo lá. E isso viveu anos e anos, décadas e décadas assim. O Brasil investia pouco em saúde. Tanto assim que o Ministério da Saúde só foi criado no Brasil na década de 50. Quer dizer, não é há tanto tempo, foi na década de 50. Antes era nem na reforma do Getúlio não houve a criação. Não houve. Ele era o departamento do Ministério da Educação. Uhum. Tinha lá uma portinhola, departamento de saúde. E se valia de uma saúde interessante, porque nós tivemos grandes sanitaristas no Brasil, dessa época lá, entendeu? Mas a nossa saúde era uma saúde muito voltada para esse aspecto do sanitarismo, propriamente dito. Não era da doença curativa, que é essa que o INAMPS cuidava, entendeu? Então nós tivemos assim, grandes sumidades internacionais, médicos sanitários que descobriram doenças, que fizeram tratamentos maravilhosos, Carlos Chagas, Vital Brasil, etc. Oswaldo Cruz. São pessoas de renome internacional muito grande e com muito mérito. Então, o Ministério da Saúde era muito pobre, era paupérrimo. Só dava para cuidar disso, assim, alguns projetos feitos por esses sanitaristas de grande prestígio, entendeu? Quem cuidava da parte curativa eram os IAPs, que depois foram fundidos todos no INSS e no INAMPS, que é o sistema de saúde que virou um só. Antes era o IAPI, IAPTEC, IAPC, não sei lá. Aí juntou tudo no INAMPS e no INSS. Muito bem. Só que o INAMPS ele foi se tornando um vício, era muito grande. O seu orçamento era muito maior do que o Ministério da Saúde, mas ele só cuidava da parte hospitalar. Então, o Brasil, o governo propriamente dito, não botava dinheiro lá. Não põe dinheiro nenhum lá. E isso eu acho que a equipe econômica, as equipes econômicas, assimilaram. Saúde não é com a gente não, entendeu? Saúde o INAMPS lá resolve. E resolvia mal. E não resolvia. Mas, deputado, basicamente, quem que atende ao SUS hoje? Se os hospitais particulares não têm essa vontade, essa boa vontade de atender. Então, são só os hospitais filantrópicos? Não. Os postos de saúde? Veja bem, as Santas Casas são os hospitais que atendem o SUS. Os hospitais universitários são os hospitais que atendem o SUS. E mesmo os hospitais privados, bons hospitais e tudo mais, eles são credenciados, muitos deles são credenciados para atendimento do SUS. Eles têm uma obrigação de atender o SUS? Então, eu quero dizer, obrigação não tem não. Eles fazem a opção. Eles fazem a opção para atendimento do SUS. E a saúde hoje no Brasil não vive sem o SUS. Não vive sem o SUS. O SUS hoje é imprescindível, compreendeu? Porque a parcela grande da população se vale dele, não é? O que eu quero dizer, eu estou pintando um quadro aqui meio feio aqui do SUS, mas eu quero dizer também que existem fatores que são positivos, que nós temos que considerar. Não é? Coisas que avançaram com o SUS. Eu vou dar um exemplo. Programa de vacinação. Se não fosse o SUS, não seria o sucesso que é no Brasil. Porque eu estou dizendo, a capilaridade do SUS, implantado no Brasil inteiro, possibilitou isso aí. O índice de mortalidade infantil caiu consideravelmente depois do advento do SUS. Graças ao quê? Aspecto preventivo do SUS, que não existia antes. E hoje existia muito pequeno, não é?
Hoje não, hoje é muito maior com a instalação das equipes dos programas de saúde da família, das unidades básicas de saúde, entendeu? E com a introdução de uma política de atenção materna e infantil melhor. Então, tem programas no SUS que são bem razoáveis e que dão assim, parâmetros melhores para o Brasil. Entendeu? Deputado, mas a despeito de todo essa evolução do SUS, da tecnologia, né? A tecnologia hoje está muito arraigada dentro da medicina, ela ajudou bastante a valorizar a vida e esquecemos um pouco da morte. Parece que no Brasil nós vivemos uma certa época onde a morte é mais valor do que a vida. Mas hoje nós ainda vemos milhares de brasileiros morrer de dengue. Isso não te deixa triste, não? Deixa. É porque nós valorizávamos. Você falou antes, Oswaldo Cruz, no início do século passado. Erradicou doenças. Erradicou. O mesmo mosquito, que me parece, o mesmo pernilongo, né? Da mesma família. Da mesma família. Se valorizava mais a doença. Hoje se valoriza mais a saúde. Entendeu? Essa aqui é uma diferença importantíssima. A prevenção. Valorizar a doença é valorizar a morte. Então tem que valorizar a saúde. Até quem vendia caixão para poder prevenir fazia a doença. Festa. Então, por exemplo, a dengue, que era uma doença que estava banida do Brasil. Acabou, voltou. Porque aí tem outro problema da saúde, que é gravíssimo e que a gente não fala muito, que é o negócio do saneamento básico. O saneamento básico do Brasil é precaríssimo. O saneamento básico do Brasil é uma tristeza. E nós temos cidades também ricas, pobres, rede médias, de esgotamento grandes, maiores, que uma proporção ínfima, né? Esgoto a céu aberto. Se você pensar no Brasil todo, é muito pequeno. Agora, como é que isso é uma ação de governo, entendeu? Tem que fazer, ué. Não pode deixar de sem fazer, porque você vai combater a dengue aqui numa cidade como Belo Horizonte. Quando começa a dengue crescer, você fala, vamos combater a dengue, vamos chamar a atenção. E aí nós começamos a ver os lixos aí jogados pelas ruas, não é? Dos bairros da periferia, mas também não precisa ser tão da periferia, não. Por aí, como é que você vai combater a dengue? É difícil, se não é impossível combater a dengue numa situação como essa. Então, o problema todo está na falta de saneamento básico, que nós não temos uma situação... Começa por aí. Por aí. Moscou, nesse assunto, não me deixa esquecer de um tema que foi muito polêmico no Brasil. O que você acha dos médicos cubanos atuando na saúde brasileira? Não, veja bem, eu não sou contra os médicos cubanos atuando aqui. Acho que nós precisamos analisar isso, como é que eles vieram para cá, por que eles vieram, porque está faltando médico. Está faltando médico? Onde é que tem médico para poder trabalhar como médico? Então, Cuba tem, na Venezuela tem, na Colômbia, na Argentina, na Bolívia, não sei. Traz aqui. O que eu critico é a maneira como eles vieram. Você rasgar as leis do Brasil, jogar fora, que tem um exame que chama de revalida, o médico brasileiro que está estudando lá fora, para ele vir para o Brasil, tem que fazer revalida, para saber se ele tem condições de trabalhar aqui, ué. Então, tirar isso dos médicos cubanos não me parece correto. Não me parece correto. Mas e dar a eles a FIFA uma condição. Acabou de fazer isso aqui. Sim, agora. Rasgou fazer. A nossa carta maior várias vezes aí. Mas não é possível. Não é possível, não é aceitável. Aqui tudo é possível. E as nossas leis trabalhistas, não é? Que são rigorosas, não é? Com a população brasileira. A pessoa deputado, a pessoa que foi ser atendida por um médico cubano, ele se sente à vontade? Não. Eu não sei, eu tenho avaliações de todo quanto é jeito. Que é bom, que não é bom, enfim. Mas vamos dizer que a iniciativa pode ter lá, vai atender onde não tem médico. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, você acha que o médico, numa cidade do interior pequena, só ele vai resolver algum problema? Não vai resolver nada. Entendeu? Precisa ter uma estrutura mínima de saúde. Cubano ou brasileiro não é só o médico. Uhum. Por que você não... Cadê a enfermagem? Né? Cadê a enfermeira que tem que estar lá com ele? Auxiliar de enfermagem? O agente comunitário? Cadê o equipamentozinho mínimo que ele precisa ter? Cadê uma ambulância? Porque não vai dar para ele resolver ali, põe na ambulância e leva embora para outra cidade. Entendeu? Aí eu acho que há uma certa uma demagogia nessa história, entendeu? E eu também tenho respeito pelos médicos cubanos que vieram aqui, que estão aqui. E acho que eles deviam ser tratados igual aos outros. Eu não posso entender que um médico cubano vem e ganha R$2.000, o outro ganha 10. Meu Deus do céu, dá para trabalhar desse jeito? Isso não é justo, não é correto. E tem limitações de ordem até pessoal. Não pode ir para lá, não pode falar isso, não pode se manifestar, não pode dar... Meu Deus, que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Cena política debatendo a saúde e também o processo eleitoral. Volta já já.
volta à cena política, debatendo questões de saúde no Brasil e também a eleição, com a presença do deputado Carlos Mosconi, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, secretário-geral do PSDB, do jornalista Eujácio Antônio Silva e também do jornalista Márcio Fagundes. Eu deixei o Márcio Fagundes por último para falar o que ele disse antes, que conversou com o Marcos Pestana, que foi o secretário, então o secretário da Saúde. Os dois maiores dirigentes do PSDB em Minas foram secretários de Saúde. Interessante, né? O Marcos Pestana hoje é presidente. E o deputado Carlos Mosconi, secretário-geral. E vamos entrar nesse tema um pouco aí da eleição, porque, logicamente, eu não estou jogando o problema para o PSDB, né? Mas a gente vê a disputa eleitoral e ninguém fala de saúde, ninguém fala de educação. Todo mundo está falando de outras questões, né? Se é o maior problema do brasileiro, a gente não vê candidato a presidente, candidato a governador, candidato a deputado. Por quê? Não, mas você pode estar certo que isso aí vai tomar conta aí da eleição, viu? Mas hoje só está no disparo recíproco, né? Não entra nisso. É porque hoje está no duelo, né? No duelo. Tá na disputa. Você bate aqui, eu te bato lá e vamos levando. Mas ninguém pode fazer política no Brasil hoje sem abordar esses temas, nem saúde, educação, segurança, não é? O combate ao uso de droga, entendeu? São temas da população, no dia a dia da população. O PSDB tem uma política para isso, um programa específico para atender? Está sendo discutido o programa? Tanto no nível estadual quanto no nível federal, os programas estão sendo feitos. Não é? O PSDB tem uma boa experiência aqui em Minas, eu considero, na área da educação, que nós conseguimos elevar, chegar aqui ao nível de educação no Estado. A educação fundamental é a primeira do país, então foi bem. Mas eu digo, foi bem, quer dizer que está ótimo? Não, tem que melhorar muito mais. Isso vale para Minas Gerais e vale para o Brasil inteiro. Na saúde, o PSDB, os governos do PSDB, vêm lá desde o Aécio com a Anastasia e agora com o Alberto e tudo mais, o Pestana foi secretário, o Antônio Jorge. O governo mineiro, ele elaborou bons projetos de saúde. Por exemplo, o PROOSP foi um bom projeto de saúde, porque o PROOSP ele tentou solucionar, eu diria, pelo menos minimizar um pouco os defeitos dessa precariedade da tabela do SUS, entendeu? Então ele oferecia um recurso financeiro para os hospitais de Minas Gerais, que valeu muito. Nós tivemos, nesses últimos tempos aqui, mais de 200 hospitais no Brasil foram fechados. Em Minas Gerais, praticamente isso não ocorreu, em razão do PROOSP, segundo eu estou entendendo. E o programa Farmácia de Minas funcionou? Ótimo, funcionou muito bem. E foi levar remédio. E se ao invés de atender o hospital, atende direto à população? Direto à população. Foi ótimo, foi muito bom. É um programa interessante. Quer dizer, Minas Gerais elaborou bons projetos. Mas eu quero dizer, a falha do SUS, quer dizer, a falta de financiamento, a falta de modernização, a falta de vamos dizer, de tecnologia avançada, de uso de mais tecnologia, enfim. Isso é que eu digo, que é um problema, porque aí nós vamos nos deparar com, em razão da defasagem dos recursos, você vai para transferir um paciente de um lugar para o outro, uma cidade pequena para uma cidade maior, não tem recursos, aí não tem leito especializado, não tem UTI adulto, não tem UTI infantil. Você acha que o governo federal deveria, por exemplo, cortar alguns programas sociais para direcionar esses recursos para o SUS? Programas sociais, você diz Bolsa Família, são vários Minha Casa, Minha Vida. Sociais, né, eu quero dizer o seguinte, não tem nada de programa social melhor do que a saúde e o SUS. Esse é um grande programa social, na minha opinião. Mas você está dizendo que está faltando finanças, faltando dinheiro. Né? Então seria o caso de... Eu acho que não. Eu acho difícil dizer assim, olha, vamos tirar o país da pobreza, vamos oferecer o Bolsa Família, que eu não sou contra, porque é bom que tenha, mas ninguém tira o país da pobreza se não tiver uma saúde razoável. Você não pode ter um país que não... eu tirei da pobreza, a saúde está lá ruim, péssima. Tirou da pobreza? Não tirou. Mesma coisa vale para a educação. Deputado, nesse final de semana, nos últimos dias aí, a presidente Dilma, por meio aí de assessores e tudo, foi colocado que ela vai ampliar o Bolsa Família para o movimento dos trabalhadores sem teto.
uma extensão do Bolsa Família. É a casa, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e os programas sociais. Isso. E os programas sociais. E, voltando à pergunta dele, seria o momento, então, de não fazer essas ampliações e jogar mais ficha em cima quando fala isso, que vai fazer assim, porque está tendo pressão e para tentar segurar esse negócio de manifestações agora, isso fica bem claro que não tem planejamento nenhum. Vai ao arrepio de quem está berrando, que está gritando, que tem razão de fazer isso. Mas cadê o planejamento para isso? Não tem, velho. E de onde viria o dinheiro para isso também? O dinheiro acaba tirando de algum lugar, vai botar lá, não sei. Mas, entendeu? Isso vai solucionar o problema? Será que é isso que está? Não é. Eu acho que falta muito planejamento no Brasil. Eu acho que o governo da Dilma foi muito mal em razão disso. Não teve planejamento nenhum. E mesmo na política econômica, mesmo na educação, a educação cresceu um pouco, esse negócio do ProUni foi muito bom, a expansão das universidades federais também foi bom, a gente tem que considerar, se bem que tem que ser analisado se a expansão ela tem alguma relação com a qualidade. Não adianta querer expandir muito e não ter qualidade nenhuma, não vai resolver nada. Não é? Então isso nós precisamos ver, não sei se é bem assim não. O senhor que tem essa experiência, tem todo esse currículo aí envolvido com questões de saúde, se o senhor fosse chamado para elaborar um programa de um candidato, no caso, naturalmente, seria o do Aécio Neves do PSDB, que é o seu partido, o que teria de ser colocado em termos de uma melhoria desse quadro aí caótico da saúde no Brasil? Primeira coisa, melhorar o financiamento. Vamos ver. Primeiro, item número 1, melhorar o financiamento. Estabelecer esses 10%? 10%. O Aécio faria isso? Eu ia, se eu fosse chamado para fazer, para redigir, eu ia botar isso. Levar essa sugestão para ele. Nunca conversou com o senhor sobre isso, não? Ele conversa, tem sensibilidade e manifesta que tem que melhorar a saúde. E tem que melhorar a saúde não é no discurso, tem que melhorar a saúde com coisas práticas e concretas. Então, o primeiro ponto, não dá para melhorar a saúde do Brasil, vamos entender isso, se não houver um considerável avanço no financiamento. Não dá para melhorar. Então vamos melhorar isso, que vai aumentar, no caso aí, na sua estatística, 50%. De 80 vai pular para 120 bilhões. E depois os outros pontos. Quais são? Aí, muito bem. Então, a implantação do SUS dentro das suas premissas fundamentais, que já estão lá consagradas, que é a universalização, que já existe no Brasil, e a gratuidade, que também já está, ninguém paga o SUS. O SUS ninguém paga. E aí já vem uma outra coisa chamada equanimidade, que é fundamental, e esse não é praticado. Dê um exemplo assim para a gente entender como deve ser equânime. Isso. Então, todos têm direito ao mesmo serviço, dentro da mesma dimensão, dentro da mesma magnitude, dentro da mesma complexidade. Entendeu? Isso aí. Isso não é feito. Quer dizer, um indivíduo que tem uma situação ou que vive num determinado local, etc., ele não vai ter, e se ele precisar de uma ressonância magnética ou de uma tomografia, cadê? Onde que ele vai fazer isso? Então, aí que eu digo, então, vamos dizer, essa distribuição de equipamentos do sistema de saúde para atender bem a população é que não existe, entendeu? Então, o médico não vai para tal lugar porque lá ele não tem condição de trabalhar lá. Eu não estou dizendo a cidadezinha pequena que é difícil de fazer, nem precisa ter tomografia na cidade pequena, entendeu? Mas uma condição mínima teria que ter. Então eu digo, essa distribuição de avanço tecnológico de forma proporcional teria que ter, com as unidades de saúde estabelecidas dentro de um nível também de hierarquia, entendeu? Agora, tudo isto dentro de um preceito fundamental, que é a atenção à saúde. Chama-se humanização do sistema. Humanização do sistema. Isso é porque o profissional que trabalha no sistema, que ele é mal remunerado, que ele não tem condição nenhuma de trabalho, não tem condição digna de trabalho, que ele tem a população vai ficando hostil contra ele, tem que botar grade para ele poder atender, porque senão a população avança nele. O deputado, qual é a influência dos laboratórios, desses grupos internacionais na saúde no Brasil? Porque multinacionais, somente alemães, né? Pois é, se fala que os laboratórios que fazem os melhores remédios são internacionais, que quem produz os melhores aparelhos científicos são internacionais. Nós já avançamos um pouco nisso. Nós temos alguns laboratórios razoáveis no Brasil e temos algumas fábricas de equipamento também que evoluíram um pouquinho, então agora parou. Mas eles não têm. O papel deles é fabricar esses medicamentos e colocá-los aqui no mercado brasileiro, que é um mercado promissor ou
um mercado positivo, porque tem 200 milhões de habitantes, entendeu? Então, é lógico que isso deputado, o senhor falou um atrativo para esses laboratórios. Né? O senhor falou em aparelhos, tomografia, eu queria até fazer uma homenagem a uma pessoa com quem eu trabalhei, eu fui assessor de imprensa dessa pessoa, deve estar lá em cima, o doutor Ubaldo Pena, que foi presidente do IPSENC. Era mais velho, foi um ex-comunista que o Hélio Garcia colocou lá para tentar, ele era ex-comunista, colocar lá para controlar as finanças do IPSENC. E ele dizia que faltava no médico era palpar, pegar no paciente. Mas quando a gente fala isso, isso é humanização. O médico, mal o paciente sentava, já estava, faz tomografia, faz isso, exames caríssimos, antes de até mesmo de conversar com a pessoa, para ficar livre dos pacientes. Ele dizia muito isso. Tem médico oculista aí que está demorando 15 minutos para fazer uma consulta. Mas eu quero dizer o seguinte, mas veja só, o sistema faz isso. O sistema faz o médico trabalhar assim, entendeu? Eu sei que o médico podia resistir, eu não vou fazer. Mas ele acaba sendo engolido pelo sistema. É uma tristeza isso. Quando eu falo humanização, é isso aí. Humanização, você senta com o seu paciente, conversa com o seu paciente. Porque essa atenção, apalpa. Sério do caso, grande médico. Sério de caso. Esse é um grande exemplo. É isso aí. Você ter tempo e condições para fazer isso, compreendeu? O sistema te obriga a atender 40 pacientes por hora, meu Deus do céu. Não é possível. Então, essa coisa da humanização é indispensável, fundamental. Se você colocar esses equipamentos todos que nós estamos falando aqui, tudo lá, caríssimo, tal. Mas se o profissional de saúde não der esta atenção para o paciente, tudo isso foi jogado por água abaixo. Você acha que o PSDB tem condição de resolver todos esses problemas se virar governo federal? Olha, a gente tem que sonhar, não tem que sonhar? Não é assim que é? Hein? Saúde FIFA. Eu sonho. Saúde padrão FIFA, né, Marcelo? Sírio libanês para cima. Eu não gosto de ouvir esse negócio de padrão FIFA. Sonhar é a turma da Marina Silva, lá, os sonháticos. Complica tudo, hein? Sonhar é da Marina Silva, lá, os sonháticos. Não, mas a gente precisa sonhar. Eu acho que pode fazer. Por que não? Por que não fazer? Eu acho que tem que fazer. Eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que o nosso objetivo da classe política toda é falar, nós precisamos atender bem a população. A política existe para isso, não é para isso que existe a política? Para ser solidária, para fazer a população melhorar de vida. Pois é. Quando chega um político como o Zé Alencar, que fica 10 anos no poder, não dá uma palavra em favor da oncologia no país e explora bem e milionário e vai gastar lá fora e tal, é que a gente vê que as coisas não são tão fáceis, não. Eu não vou nominar a pessoa, mas eu quero dizer, é importante que a gente tenha essa consciência que você está colocando aqui, de que por que algumas pessoas no Brasil podem ter um privilégio de ter um atendimento de primeiríssima qualidade e a grande maioria de ter um atendimento lá para baixo. Perfeito. O Márcio disse que você falou aí, está tudo correto que você falou, mas pelo menos ele fez uma contraposição. Ele falou, se eu não fosse milionário e me tratasse em instituições particulares, eu já teria morrido há muito tempo. Cena Política volta já. De volta à cena política, debatendo as questões de saúde no país e as eleições. Deputado Carlos Mosconi, voltando a esse aspecto político, nós já falamos muito de saúde, mas correlacionando naturalmente com o nosso tema. Temos aí 3 candidatos despontando a presidente: Dilma, Aécio e Eduardo Campos. Como é que, assim, sinteticamente, que o senhor vê os programas deles para a área, o pensamento deles para a área, mesmo que eles ainda não tenham falado especificamente disso, pelo que o senhor conhece aí desses políticos? A gente pode ver sobre, vamos dizer, a realidade hoje que nós estamos vivendo e também os antecedentes dos candidatos. Então eu vejo assim, sinceramente eu me decepcionei muito com os governos do PT em relação à saúde. Eles deixaram muito a desejar. Você pode reparar que os ministérios da saúde desses governos não avançaram, não criaram coisa nova.
raríssimas exceções, mas a saúde não melhorou nesse período. Esse é o fato. Mas o Então, PSDB está no poder em São Paulo e Minas Gerais há mais há 12 anos. Essa São pesquisa Paulo que mais. você citou no começo do seu programa, do nosso programa aqui, isso não acontecia lá para trás. A saúde não era esse nível de preocupação que é hoje. Porque a saúde não melhorou. Um ano atrás foi a violência. Ela piorou. Esse que é o fato. Então eu acho assim, então eu acho que a Dilma não tem programa nenhum de saúde. Nenhum. E ela não tem planejamento, o seu governo não tem planejamento nenhum. E não fez, e não conseguiu avaliar direito o que precisava fazer na área da saúde. Mas o Aécio faria melhor? Faria, porque fez em Minas Gerais. Eu estou dizendo para você, Minas Gerais, os programas elaborados aqui no governo do Aécio e no governo do Anastasia foram muito positivos para a saúde. Eles atenuaram esses problemas que eu estou colocando aqui. Eles investiram nesse programa, por exemplo, do PROOSP, na saúde da mulher e da criança, foi muito positivo, foi muito bom. A mortalidade infantil em Minas caiu demais. E outros programas também muito interessantes, que é a questão do SUS Fácil, que trata desse problema que eu fui de transferência de pacientes de um lugar para o outro. E eles estabeleceram aqui um sistema de transporte sanitário fantástico, com a distribuição de veículos, não ambulância, não. Ambulância também, mas esses programas não são em conexão ambulância com o federal, terapia. Não, isso aqui foi feito aqui. Tem muito. Isso foi feito em Minas Gerais. Tem muita ambulância terapia que vai ali na na região hospitalar ali, que um mundo de cidades baixa aqui com seus pacientes todo dia. Mas e se não tivesse ambulância? Como é que faz? Vai morrer lá? A ambulância tem que ter, ué. A realidade da nossa saúde é esta, tem que ter ambulância. O governo federal parece, o pessoal da presidente parece muito pragmático. Então, se eles não estão cuidando da saúde, é porque a saúde não dá voto, seria por aí? Eu acho que eles não têm sensibilidade, eles acham que a saúde não tem tanta importância, que vai levando assim, entendeu? Eu não posso compreender isso. Como é que você pode compreender que a saúde chegou a um ponto no Brasil, no Rio de Janeiro? Você foi acidentado lá, não sei aonde, chegou no hospital, não tem vaga, não desce da ambulância. E faz o quê? Morre dentro da ambulância. Acho que o sistema de saúde pode chegar nesse ponto? Meu Deus do céu. Mas voltando ao que eu falava no início, deputado, das pessoas que veem as várias áreas públicas, uma empurrando para a outra e procurando, as pessoas procuram solução, né? É isso. Então, assim, eu acho que nós vamos ter que ir agora, nesse período que é um período eleitoral, e que esses programas estão sendo elaborados e vão ser colocados para o debate, para a informação da população. A população vai ter que estar ligada nisso. E vai ter que saber, vai ter que aprofundar, vai ter que cobrar. Não pode continuar assim. Não é possível continuar assim, compreende? É um assinte ao Brasil que seja dessa maneira. Mas eu quero voltar aqui para a política, aproveitar que nós vamos caminhar já para o encerramento. Sua origem é PMDB. Pimenta da Veiga tem origem no PMDB. Você acha que o PMDB, a despeito de estar hoje de namoro com o PT, vai caminhar com vocês aqui em Minas? Eu acho que... eu não tenho dúvida de que parte do PMDB vai estar conosco. Mas que parte é essa, deputado? Hein? Que ninguém fala assim, eu vou ser dissidente. Não dá para falar, é difícil falar. Mas, vamos dizer, a natureza das coisas, a caminho é isso aí. Eu acho que existe uma ligação lá anterior, entendeu? Existe afinidade. Esses mineiros são existe também. Né? O PMDB é um partido que tem um pragmatismo grande, sem dúvida nenhuma, mas tem importância. E você acha que esse descontentamento que existe com o governo federal também não existe no PMDB? É claro que existe. O PT faz tudo para o PMDB ficar lá, e o vice vai ser do PMDB, mas tem segmentos aí do partido que não vão ficar, que virão conosco. Eu tenho muita convicção a esse respeito. Aliás, a gente tem que lembrar que não é só o Mosconi e o Pimenta, o PSDB veio do PMDB. do PMDB, né? O Mosconi, talvez o telespectador não saiba, uma faceta curiosa sua, não vou perder essa chance de falar sobre isso. Você é um cultivador, né? Você é um apaixonado por vinícola e em Andradas, que é a sua região, no sul de Minas, você planta uva da melhor qualidade. Inclusive, promete uma champanhe para
os seus amigos mais próximos e tal, estão para conhecer essa champanhe, tem até um nome, me parece que é da sua família e tal. Mas essa champanhe já virou um folclore na imprensa mineira, porque igual ninguém nunca viu o enterro de anão, nunca viu cabeça de bacalhau, a champanhe do Moscone é conhecida por todo mundo, mas ninguém nunca provou. Alguém algum dia vai provar essa já provou. Você vai provar. Chama o Barroso no próximo programa. Chama Vila Moscone. Vila Moscone. Porque ele está nesse local chamado Vila Moscone, lá na minha terra, lá em Andradas. Mas você vai provar, o espumante é bom. E lá, a minha cidade, a cidade de Andradas, é tradicional na produção de uva e na produção de vinho. Ficou defasado um tempo, porque as uvas que produziam os vinhos não eram uvas, acabaram sendo superadas, entendeu? Por essas uvas mais utilizadas hoje, com muito sucesso. E o pessoal ficou muito naquele tradicionalismo daquela tipo de uva, e agora nós estamos fazendo uma mudança para esse tipo de uva, de espumante, que é uma uva muito boa, é uma uva mais sofisticada, difícil, complicada. E nós estamos fazendo espumante que é muito bom. Você promete trazer para o Barroso no próximo programa aqui, trazer a garrafa? Vila Moscone. Nós vamos abrir aqui, aqui na frente da Câmara, todo mundo vai fazer um brinde. O espumante, né? O espumante é uma bebida muito, muito interessante, muito agradável, né? E até serve para tudo, né? Nobre, serve para tudo. O Napoleão dizia que o espumante... Agora não sei se foi o Napoleão ou o Churchill que falou, viu? Mas acho que é do Napoleão mesmo, viu? Foi Napoleão? Para comemorar É muito bom na vitória e nas derrotas. E essencial nas derrotas. Então eu até pretendo, depois da eleição, festejar a nossa vitória e encaminhar algumas garrafas para os nossos adversários. E nós não estamos deixando de falar de saúde, vinho também é saúde. Saúde, boa. Você está falando do Sul, o grupo seus vai conseguir vencer a eleição, o grupo ligado ao PSDB, os partidos, que o PT está investindo muito lá, né? Estão querendo desbancar. Você diz aqui... Na eleição em Minas Gerais, na eleição. Não, vai investir muito, eu sei, vai investir, tem todo interesse em fazer isso, mas não vai ter chance. Eu acho que nós somos muito consolidados aqui. O Aécio conquistou uma liderança. Mas o PT elegeu vários prefeitos de cidades importantes, Poços de Caldas, que foi cidade, né? Lá é a cidade onde eu resido, onde eu moro. Mas tem circunstâncias da política que são assim mesmo. Mas não significa que tenha lá um eleitorado. Por exemplo, lá em Poços de Caldas, como você disse, nas eleições para o governo do Estado, para o governo federal, nunca perdemos, entendeu? E acho que vai continuar assim. E acho que existe uma posição muito forte aqui do Aécio, da Anastasia. Isso vai facilitar a vida do Pimenta. E eu também estou otimista em relação à eleição do Aécio para a presidência da República. Pelo menos as últimas pesquisas mostram uma descida muito forte da presidente Dilma e uma posição cada vez melhor do Aécio, entendeu? Eu acho que nós vamos por aí. A Copa altera alguma coisa? Não, acho que não. Eu não faço relação da vitória ou derrota do Brasil com o resultado da eleição. Não faço, não. Muito bem, agradecemos novamente nossos convidados. E Cena Política, que está completando um ano, agora em junho, volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.